Welcome to the 2026 Lemon Dialogue, 6 Biomes, Multiple Realities, One Country. For the non-Portuguese speakers in the audience, if you have not picked a simultaneous interpretation headset yet, please do so now. This is going to be the last time you're going to hear English during the day. So we have chosen to do this event all in Portuguese to allow our speakers, the majority of whom came from Brazil, to express themselves as fully and authentically as possible. To our audience online, thank you for joining us, and you can toggle your simultaneous interpretation settings to choose the English or Portuguese language channels. To those here, channel 7 is for English and channel 8 is for Portuguese. Before I transition to Portuguese, I really would like to thank our interpreters in the back, Linia Hansen and Steve Sanford. Thank you so much. We appreciate your work. Vamos lá, então. Vamos agora falar português. Bem-vindos e bem-vindas à 10ª edição do Lemon Dialogue. Esse evento é organizado pelo Programa de Estudos de Brasil, do Centro David Rockefeller Center para Estudos Latino-Americanos, que a gente chama de Doctor Class, aqui na Universidade de Harvard. Nós temos a parceria dos Centros Lehman para Estudos Brasileiros da Universidade de Illinois e de Colômbia e do Centro Lehman de Empreendedorismo, Inovação e Educação Brasileira de Stanford. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir deles. Bom, meu nome é Márcia Castro, eu sou professora de Demografia na Escola de Saúde Pública de Harvard. Estou aqui há 20 anos, parece que comecei ontem, mas time flies, como a Fernanda Torres diz. Passou. Eu também sou chefe do Departamento de Saúde Global e População na escola e tenho uma honra enorme de dirigir o Programa de Estudos de Brasil aqui no Doctor Class. Bom, eu queria começar agradecendo de coração os nossos panelistas, os moderadores que estão compartilhando o tempo deles com a gente, tempo precioso. Todo mundo viajou, a maioria viajou do Brasil. Eu queria agradecer pela confiança no tema do evento, pela confiança no formato e por aceitar discutir as realidades dos amplos, complexos e heterogêneos biomas brasileiros. Eu espero que esse encontro sirva para inspirar novas frentes de colaboração, ideias, de visões de um futuro mais próximo para todas as vidas que habitam nesses biomas brasileiros. Um agradecimento muito especial à Fundação Lehman e ao Jorge Paulo Lehman, cujo apoio imprescindível nos permite colocar o Brasil em destaque em Harvard, literalmente colocar o Brasil no mapa aqui na universidade. Graças a essa generosidade, a gente pode levar alunos para programas imersivos no Brasil, financiar pesquisas de excelência, oferecer bolsas de pós-graduação, contratar novos docentes e manter nossa presença física no Brasil por mais de 2 décadas. Nosso objetivo principal com esse encontro é explorar e debater a imensidão do Brasil a partir de seus 6 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Quero deixar bem claro que nós não temos a pretensão de apresentar uma análise completa ou soluções definitivas para esses territórios. Acreditamos firmemente que as abordagens para os desafios socioambientais devem emergir de dentro dos territórios, incorporando conhecimentos ancestrais, científicos, políticos e econômicos de forma democrática. Uma tarefa complexa em termos de tamanha polarização que a gente vive. Nós também reconhecemos as limitações desse evento, incluindo a ausência de um debate sobre o ecossistema marítimo e o tempo limitado para tratar de áreas tão vastas. De fato, 90 minutos para debater cada bioma é muito pouco. No caso do Pampa, teremos apenas 30 minutos para exibir um documentário produzido pelo Observatório do Código Florestal. Não pretendemos ignorar essas lacunas, mas nossos recursos e tempos são finitos. Como diz o ditado, não deixemos o perfeito ser inimigo do bom. Aceitamos críticas sobre nossas escolhas, cientes de que qualquer visão que propomos será sempre parcial e incompleta. Ao mesmo tempo, vale ressaltar a excelência de nossos moderadores e panelistas. Contamos com cientistas, ecólogos, historiadores ambientais,
sociólogos, líderes do terceiro setor, da filantropia, um empreendedor, um jornalista, uma líder indígena, um agrônomo, um músico, um advogado e uma geógrafa. Eu. Além da diversidade de disciplinas e trajetórias dos nossos panelistas, dos nossos palestrantes, os nossos panelistas representam instituições de excelência dentro e fora do Brasil. Temos o privilégio de contar com professores de algumas das melhores universidades e instituições de pesquisa do Brasil, quase todas públicas. Isso inclui a Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade Estadual de Goiás, Universidade do Estado do Amazonas, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Universidade Evangélica de Goiás. Também contamos com pesquisadores do Centro de Pesquisa Climática Woodwell e do Instituto Internacional de Pesquisas em Políticas Alimentares, ambas localizadas aqui nos Estados Unidos. Em termos de representantes do terceiro setor, temos o privilégio de contar com líderes do Instituto Arapiaú, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Instituto Itoto, Observatório do Código Florestal e Instituto Taquari Vivo. Essas são apenas algumas das instituições representadas através dos nossos palestrantes, já que muitos têm posição de liderança ou servem como conselheiros em outras organizações. É importante nomear cada uma dessas instituições, especialmente num lugar como Harvard, onde não necessariamente todas essas vozes são ouvidas. Nós, no Programa de Estudos do Brasil, temos um compromisso de ser plural. As instituições importam e precisam ser defendidas, especialmente em termos de erosão democrática. Mais do que nunca, precisamos encontrar novos caminhos para escuta, para colaborar, para co-criar, sair de nossas bolhas e gerar resultados em prol da sociedade e do meio ambiente que nos abriga e nos sustenta. Também acho importante mencionar algo que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje e amanhã, que é há 2 dias atrás, dia 31 de março, foram 62 anos da ditadura militar no Brasil. Um momento sombrio na história, que deixou cicatrizes muito grandes na nossa sociedade e nos biomas brasileiros. Algumas dessas cicatrizes que ainda sangram. Então é importante falar isso. Como dizia Fernando Pessoa, a memória é a consciência inserida no tempo. Então a gente tem que falar assim. Sobre a elaboração desse evento, há mais ou menos um ano, decidimos que queríamos focar nos biomas brasileiros. Acho que foi um pouco também por causa de tudo que estava acontecendo para a preparação da COP. Então, a gente teve essa ideia, trouxe essa ideia para os nossos parceiros, e então, em vez de centralizarmos a curadoria do evento, nós compartilhamos a responsabilidade com os moderadores de cada painel. Para tanto, o nosso primeiro desafio foi escolher esses moderadores. Eu assumi a moderação do painel Amazônia, um bioma onde eu trabalho e desenvolvo pesquisa há mais de 20 anos. Para a Mata Atlântica, convidamos Marcelo Medeiros, atualmente vinculado ao Instituto Salata para Clima e Sustentabilidade, aqui em Harvard, onde ele lidera um workshop que reúne cientistas, formuladores de políticas e líderes empresariais para abordar a espinhosa questão de como mensurar, valorar e escalar a remoção de dióxido de carbono. Marcelo também é um dos cofundadores da ReGreen, uma empresa que visa restaurar 1 milhão de hectares de florestas no Brasil e que, para quem não sabe, ganhou o prêmio do Príncipe Williams, 1 milhão, então agora vocês vão reflorestar tudo, né? Então vamos lá. Para o bioma Caatinga, convidamos o jornalista e ex-Nieman Fellow em Harvard, Marcelo Leite, outro Marcelo. Marcelo é colunista de Ciências e Ambiente na Folha de São Paulo, onde também foi editor de Ciência e Opinião Internacional. Seu último livro, A Ciência Encantada de Jurema, publicada no ano passado pela Fósforo Editora, envereda pelos mistérios da jurema preta, planta da caatinga que há séculos é utilizado por populações negras e indígenas para curar os males da alma e do corpo. Cadê Marcelo? Você trouxe jurema preta? Ah, Marcelo, poxa. Não, mas eu não quero o livro, eu quero a erva. Vamos lá. Para o Cerrado, convidamos o historiador ambiental Sandro Dutra e Silva, professor da Universidade Evangélica de Goiás e da Universidade Estadual de Goiás, cujo trabalho destaca-se pela análise da expansão da fronteira agrícola e a transformação da paisagem no Cerrado.
Sandro esteve conosco no ano passado como pesquisador visitante aqui em Harvard e atualmente está colaborando conosco na criação de um programa de imersão no Cerrado. E para moderar o painel sobre Pantanal, convidamos Renato Roscoe. Desculpa, falei do jeito inglês, mas cadê Renato? Roscoe, whatever, vou falar em inglês. Renato Roscoe, diretor executivo do Instituto Taquari Vivo e doutor em Ciências Ambientais. Renato já passou por cargos em instituições de pesquisa no governo de Mato Grosso do Sul e órgãos fiscalizadores, e hoje desempenha um papel fundamental de trazer cientistas ambientalistas e agropecuaristas para trabalhar conjuntamente na restauração do rio Taquari no Pantanal. Além desses painéis individuais, também contamos com a apresentação de um documentário sobre o Pampa e um concerto inspirado nos sons do Pantanal. Há alguns meses nós divulgamos que nós teríamos um keynote com o embaixador André Correia do Lago, que foi presidente da COP. Ele estava aqui no final de semana passado, mas teve que viajar para uma das muitas reuniões que eles ainda estão tendo, porque a presidência da COP ainda é do Brasil até novembro, até a próxima COP. E aí, ao invés de agendar outro keynote, nós decidimos criar um painel interativo, outro diálogo, para debater as prioridades para cada um dos biomas frente às eleições brasileiras que a gente vai ter esse ano. E nesse debate a gente vai convidar não só os painelistas, mas cada um de vocês também para dar uma contribuição, caso queiram. Como vocês podem ver, esse é um evento organizado a muitas mãos. Renato, Sandro, Marcelo Leite e Marcelo Medeiros, muito obrigada pelo tempo, pelo empenho, por ter aceitado, por ter montado o painel que vocês vão moderar. Vocês são os coautores intelectuais desse encontro. Obrigada. Eu queria fazer um agradecimento super, mega especial ao Tiago Genovese. Cadê Tiago? Tiago lidera o programa de estudos do Brasil comigo e ele embarca nas minhas ideias, mais loucas que sejam, traz ideias fantásticas para o nosso programa e organizou com absoluta maestria toda a logística desse evento. Então, assim, tudo que der certo, vocês agradeçam ao Tiago, que der errado, vocês falem comigo. Então, obrigada, Tiago. Bom, antes da gente começar a primeira sessão, que vai ser a Mata Atlântica, eu queria agradecer a presença dos nossos colegas, que também lideram outros centros Lehman. E primeiro eu queria convidar Tom Tebrat, que é fundador da Columbia Global Center, no Rio de Janeiro, para seus comentários de abertura. Tom. Ordem de mudar a língua, então. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar com vocês. Tiago, para avançar o slide, como é que é? Aqui mesmo. Tá ótimo. Então, vou correndo, falo em nome do nosso diretor do Centro Lehman de Colômbia, na cidade de Colômbia, em Nova York, Paulo Blickstein, que por motivo inesperado não pode estar aqui com a gente e pediu para eu vir. É uma grande honra aqui para parabenizar os organizadores e dar as nossas saudações para todos presentes e desejar a todos um bom evento. O ecossistema, Paulo chama, está em inglês, mas eu vou fazer rapidinho passar para o português. O ecossistema de Brasil em Colômbia é grande, é extenso, nem cabe em uma tela só. Eu represento agora, nesses comentários iniciais, o Centro Lehman para Estudos Brasileiros, fundados há uns 10 ou 15 anos em Colômbia. Mas o meu papel principal em Colômbia tem sido, até recentemente, o diretor do Columbia Global Center no Rio de Janeiro. Temos duas redes interessantes em Colômbia, uma rede dos estudos regionais e outra uma rede dos Global Centers ao redor do mundo. Um dos quais, dos centros ao redor do mundo, está na nossa cidade, no nosso Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que represento. Também tem muitas entidades em Colômbia que representam grupos de alunos. E fico satisfeito em afirmar que o número, apesar dos custos, apesar dos apesares, o número de brasileiros em Colômbia continua crescendo ano tras ano, uma coisa
muito bem-vinda no meu olhar. Notícias de Colômbia. Talvez vocês conhecem, Marcelo, outros aqui, o César Zucco, que é um politólogo, um cientista político da Fundação Getúlio Vargas, que foi nomeado agora, Natália, o Lehman Family Foundation, um título longo, Lehman Family Foundation Professor of Brazilian Studies em Colômbia. Ele está agora com a gente e ele está, por coincidência, a Daniela Campelo, também outro politólogo da Fundação Getúlio Vargas, está em residência em Colômbia esse ano e talvez vai permanecer em Colômbia. Os dois, o casal, aliás, está dando uma nova energia, uma nova gás, uma nova olhar de uma nova geração nos estudos brasileiros em Colômbia, novas conexões com o Brasil. Não é de surpreender que a Lehman Center no Brasil, baixo a diretoria, quero frisar, de Paulo Blickstein, eu não tenho mérito nenhum, organiza muitos eventos durante o ano, foram 25 só no ano passado, e virou, como um centro, um foco de atenção do Brasil no campus de Colômbia, abaixo a liderança de Paulo, e com um elenco no grupo de professores bastante extenso em todas as áreas e disciplinas de Colômbia. Tem brasileiristas, brasileiros e alunos brasileiros, ou seja, é uma satisfação que tem tanto interesse e sempre crescendo no Brasil dentro de Colômbia. Paulo ele é educador, e que parece à primeira vista não ser tão surpreendente, mas que ele representa a grande escola de educação da Colômbia, que é o Teachers College. Pela maestria dele, tem conseguido coordenar bem o trabalho educativo do Teachers College de Colômbia, com Colômbia como um todo. E você pode ser uma coisa fácil de conseguir, mas não é. É uma grande burocracia, Colômbia, e coordenar entre duas escolas ou mais é tarefa árdua. Paulo tem feito isso com grande expertise. Ele é especialmente dedicado ao trabalho de grande pedagogo Paulo Freire. E, por coincidência, Márcia, vindo aqui, lembrei que Paulo Freire, que escreveu sua principal obra, A Pedagogia dos Oprimidos, escreveu enquanto residia aqui em Harvard University nos anos 60. Então, ele teve uma passagem marcante, não só para ele, senão para todos nós. Então, Paulo organiza anualmente o Brazil Conference em homenagem a essa ideia transformadora de Paulo Freire, de que o conhecimento não é passado em forma passiva, senão é um diálogo interativo entre professor, alunos, períodos de reflexão, tudo isso visando impacto em transformação social. Não é de surpreender também, se quiser, quem tem mais habilidade nos canais sociais do que eu poderá acompanhar todas as notícias, tanto de Colômbia no Brasil, no Colômbia, e do Freire Iniciativa. Eu não coloquei essa tela, mas eu acabei aparecendo como um dos professores, um grupo que é cada vez mais numeroso de professores ligados ao Brasil, no caso eu e a Silvia Martins, que é uma professora, a Márcia, de saúde pública em Colômbia. Então, muito obrigado, Márcia, organizadores. Novamente, estive presente, devo terminar dizendo, não posso deixar de falar, presente na formação do Lehman Dialogue, uma grande tradição, começou aqui mesmo em Harvard, lá por volta do ano 2011, então eu estive presente, então uma honra duplamente grande estar aqui representando a Colômbia no dia de hoje. Bom diálogo, parabéns, e estaremos juntos. Obrigada. Obrigada. Agora eu convido o David Plank, co-director do Centro Lehman da Universidade de Stanford. Obrigado, Márcia, e bom dia a todos e todas. Eu sou David Plank, sou professor emérito de Stanford e um dos diretores do Centro Lehman de Stanford. E o meu português é muito pior do que os meus colegas, mas vou
tentar de falar português para vocês. Eu trago saudações dos meus colegas, Eric Bettinger, Fernando Carnaúba, Martin Carnoy e Guilherme Lichon, que são os professores dentro do Centro Lehman de Stanford. E o Centro Lehman de Stanford é bem diferente do que os outros centros, porque não é multidisciplinar. Okay? A nossa missão é de apoiar o melhoramento da educação no Brasil. Então, é uma missão bem especializada aqui. E temos várias iniciativas, um programa de mestrado que já formou mais que 200 alunos, vários projetos colaborativos com colegas brasileiros, programas de pesquisa, um programa de visitantes e empreendedores em residência, gente que trabalha no setor educacional do Brasil e passa 3 meses ou 6 meses conosco, trabalhando conosco, e parcerias com múltiplas instituições dentro do Brasil. Em geral, infelizmente, o Centro Lehman de Stanford não tem muito a ver com as diferenças regionais do Brasil, muito a ver com o assunto dessa conferência. E então queria deixar vocês como uma provocação. Okay. O tópico das diferenças regionais é bem relevante a uma política novo no Brasil, que é a reforma do ensino médio. E a reforma do ensino médio espera quer criar um currículo no ensino médio mais flexível, mais adaptável, tanto aos interesses dos alunos quanto às diferenças regionais. E o problema no Brasil e o problema da implementação da reforma do ensino médio é que me desculpe. O motivo fundamental dos jovens nas escolas não é de aprofundar o seu entendimento da realidade local. Okay? Não é de conhecer melhor a realidade familiar, mas de adquirir as habilidades para sair do ambiente local. Então, eles querem aprender inglês, querem aprender coding para ir para as grandes cidades. E então, os governos federais e estaduais, querem criar um currículo que responde às realidades locais, mas não necessariamente correspondem às ambições dos alunos. E a implementação da reforma é dificílimo, consequentemente. Okay? Fiquei dentro dos 4 minutos. Muito obrigado e boa conferência para vocês. Obrigada, David, e obrigada pela provocação também. Então, a gente vai abordar isso. Bom, finalmente eu convido John Caran, diretor do Centro Lehman da Universidade de Illinois, que vai ser o anfitrião do próximo Lehman Dialogue. Agradeço do lado esquerdo do peito a nossa anfitriã, a Márcia Castro, o Tiago Genovese, os co-conspiradores, assim por dizer, os nossos centros irmãos, né, da Colômbia de Stanford também. Estamos reunidos para dialogar sobre o nosso futuro. Não se trata apenas de estudar o passado, o presente, para debater os próximos anos. Ainda mais importante, esse diálogo visa discutir quais futuros queremos trazer para o presente. A escolha, a decisão de organizar esse diálogo em torno dos biomas do Brasil
amplia os futuros de pertencimento pelos quais todos nós empenhamos e que impulsionam tudo que fazemos. Nosso centro da Universidade de Illinois estamos comprometidos com uma missão multidisciplinar. Quando ingressei no centro, já faz um tempinho, financiamos um estudo geológico sobre o sistema aquífero Guarani, situado, eu não preciso, né, dizer para o público, né, que na Mata Atlântica, no Cerrado, bem como um estudo etnomusicológico sobre instrumentos musicais artesanais feitos através de recursos naturais no Ceará, na Caatinga. No ano passado, financiamos um projeto na área de design, no campo de design, que desenvolveu uma plataforma para visualizar a Amazônia Legal, conectando bases de dados sobre desmatamento, áreas queimadas, áreas de pastagem, doenças transmitidas e outros indicadores. Também apoiamos um projeto de livro sobre o intelectual ativista Edson Carneiro, cujo trabalho sobre a religiosidade afro-brasileira dedicava atenção aos elementos naturais, terra, água, fogo e ar, associados aos orixás. O objetivo é cultivar essa disposição, essa sensibilidade multidisciplinar. Qualquer diálogo sobre os biomas do Brasil deve também cruzar fronteiras. A Grande Amazônia, não preciso, né, salientar, é composta por 9 países. O Pantanal brasileiro conecta-se a 2 países vizinhos. O Pampa estende-se por 3 países. O nosso centro tem apoiado pesquisas realizadas no Brasil com essa sensibilidade, vamos dizer, transfronteiriça. Uma tese de doutorado examinou a Amazônia, como a Amazônia se transformou em números calculados, quantificados durante o ciclo da borracha na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia. Outra tese analisou, começou no final do século XIX, a migração de homens e mulheres negros do Caribe para a fronteira do Brasil com a Bolívia, onde foi construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré, né, que ia transportar a borracha, né, até o rio Amazonas. Esses exemplos demonstram como a Amazônia abrange diversos países e, mais que isso, se conecta a uma parte do mundo que poucos enxergariam. Quer dizer que há dinâmicas transregionais que compõem, interligam esses biomas brasileiros. Como se vê na própria estrutura desse diálogo, desse espaço íntimo em que realmente vai dar para dialogar, a gente vai enfrentar as desigualdades regionais dentro do Brasil. Nesse sentido, o nosso sistema da Universidade de Illinois assinou um acordo com o CONFAP, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Nosso acordo com o CONFAP destaca fundações estaduais de pesquisa historicamente subrepresentadas: Alagoas, Amazonas, Bahia, Rondônia, Tocantins. Pode ler no edital lançado semana passada. Eu posso até compartilhar o link, que a chamada está aí e está convidando o projeto de pesquisa em 3 áreas: o clima, sustentabilidade, agricultura, saúde pública e medicina, e democracia e inclusão. E aí os professores, né, pode ser realmente qualquer professor que está, né, que tá em qualquer universidade desses estados que são historicamente subrepresentados, né? E tem que ser da Universidade de Illinois também, mas tem bastante gente. Bom, eu agradeço realmente a oportunidade de estar aqui. Na verdade, sou eu e a nova diretora associada do Centro Lehman, a doutora Carolina Rocha, que está aqui conosco também. E desejamos, né,
desejamos um excelente diálogo, né, para todos. E a melhor parte agora é que a gente consegue assistir tudo, escutar, né, que a gente não precisa apresentar. Obrigada, John. Bom, muito obrigada, Tom, David, John. E sem mais delongas, a gente vai começar o nosso primeiro painel. A gente vai começar pela Mata Atlântica, porque foi o primeiro bioma brasileiro a ser impactado pela chegada europeia há mais de 500 anos. Então, eu passo a bola para o Marcelo. Obrigada, gente. Marcelo.